aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. E lhes disse: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás, e entrou no túmulo. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. De fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, domingo de Páscoa. Ontem a celebração principal do ano, a vigília pascal. E hoje esse domingo de Páscoa. O evangelho de hoje tem alguns pontos interessantes. Primeiro diz que Maria Madalena foi ao túmulo bem de madrugada. Ela, Maria Madalena, era uma grande amiga de Jesus. Maria Madalena, Lázaro, Marta. Como é normal a gente visitar o túmulo de um ente querido, ela foi visitar o túmulo de Jesus. Mas ela assustou quando chegou lá e viu o túmulo aberto e não tinha ninguém. E ela voltou correndo para comunicar aos discípulos: tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o puseram. Veja, ela ainda não tinha aquela fé, estavam com algumas dúvidas. Os discípulos foram lá, os dois discípulos, um entrou no túmulo, depois o outro, entraram no túmulo e viu que estava tudo arrumadinho, as coisas no seu lugar, né? O pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado à parte, como se alguém tivesse chegado ali, tirado a parte mais que não era essencial e roubado o túmulo de Jesus, roubado o corpo de Jesus. Veja, então, é algo inusitado. Ou seja, eles perceberam que tinha alguma coisa diferente. Mas o interessante é que um dos discípulos
ele percebeu que esse algo diferente era muito mais que se pensava. Aí diz a Bíblia, com uma frase curta, ele viu e acreditou. Acreditou no quê? Acreditou que Jesus tinha ressuscitado. Esse foi o início do anúncio de Jesus. E o Evangelho continua dizendo, olha, os discípulos não tinham compreendido bem que a Escritura dizia que ele devia ressuscitar. Então, um discípulo acreditou, agora faltavam os outros acreditar. E esse foi um processo da comunidade primeira, a comunidade cristã, e até Pentecostes. Em Pentecostes, 50 dias depois, aí ninguém mais tem dúvida que o Cristo ressuscitou, que o Cristo está vivo. É o que fala hoje o Atos dos Apóstolos, quando Pedro narra. Olha, vocês lembram que Jesus de Nazaré passou aqui na terra fazendo bem, ele morreu, foi crucificado e ressuscitou. E ele pede que nós sejamos os transmissores da sua ressurreição. Seremos apóstolos. Então, em Pentecostes inicia então esse apostolado. Apostolado é você anunciar o Cristo. Então, duas coisas importantes para você hoje. Ele viu e acreditou. Então, é esta certeza que Jesus Cristo ressuscitou e está no meio de nós. Ele está aqui na igreja matriz, está aí no seu coração, está aí na sua casa. Ele está no meio de nós. E o segundo, que é importante que os discípulos levaram a sério também, essa fé não ficou para eles. Ele não guardou apenas em seu coração. Como Pedro diz, olha, nós temos que anunciar isso ao mundo. E eles anunciaram, foram apóstolos. E lá em Jerusalém, depois foram anunciando para outras cidades, chegou em Roma e chegou até aqui no Brasil. Chegou aqui na nossa comunidade da Matriz, chegou aí onde você está assistindo. Então, hoje, duas mensagens para você. Primeiro, a certeza que Cristo ressuscitou e está no meio de nós. E depois, o seu compromisso de ser apóstolo, anunciar o Cristo ressuscitado para todas as pessoas com as quais você se encontrar. E você, então, algum momento se duvidou da ressurreição de Cristo? Peça a Ele que aumente a sua fé. Aumente a sua fé para que você possa também